Você já descobriu que sua própria filha torce pela sua morte? Eu descobri numa terça-feira de março de 2021, quando o cheiro do meu bolo de fubá ainda perfumava a cozinha e o Brasil inteiro vivia com medo da pandemia. Foi às 3 da tarde, hora que eu sempre tirava os doces do forno. 50 anos fazendo a mesma coisa, no mesmo ritmo, na mesma casa em Belo Horizonte, onde criei minha Cristiane sozinha. Estava guardando o pano de prato na gaveta quando ouvi a voz dela no telefone. Relaxa, amor. Essa velha vai morrer logo e aí a casa é nossa. Minhas pernas tremeram. Não pelo que ela disse, mas por como disse. Como quem comenta o tempo. Como quem fala de conta de luz vencida. Como se minha morte fosse conveniente. Fiquei ali parada, escondida atrás da porta da despensa, segurando aquele pano bordado que ela mesma tinha me dado no Dia das Mães 5 anos antes. Para a melhor mãe do mundo, dizia o cartãozinho. Mentira. Tudo mentira. Sabe o que mais dói numa traição? Não é a descoberta. É perceber que você sempre soube, no fundo, mas escolheu fingir que não via. As visitas cada vez mais raras. Os olhares de impaciência quando eu demorava para entender alguma coisa. A pressa para ir embora sempre que vinha aqui. Os suspiros cansados quando eu ligava. Quanto tempo você acha que ela ainda tem? Continuou ela. O médico disse que o coração tá fraco. E ela tá ficando esquecida também. Ontem me perguntou 3 vezes se eu queria café. Esquecida. Eu, que decorava de cabeça todos os preços dos meus doces, todas as receitas da minha mãe, todos os aniversários da família. Eu, que sabia exatamente quanto tinha na poupança. 2.300.000 reais que juntei centavo por centavo, vendendo brigadeiros, cocadas e bolos durante meio século. A casa tá avaliada em quanto mesmo? Perguntou a voz do Roberto do outro lado da linha. 300 mil. É pouco, mas dá para quitar as dívidas e ainda sobra um troco. Pouco. 300 mil reais era pouco para eles. Para mim, era o resultado de 40 anos pagando prestação, economizando na luz, comprando só o necessário. Para eles, era só um troco para quitar as besteiras que fizeram com cartão de crédito. Nesse momento, algo morreu dentro de mim. Não foi o coração que o médico disse estar fraco. Foi outra coisa. Talvez tenha sido a mãe que eu era. Talvez tenha sido a mulher ingênua que acreditava que amor de filho é incondicional. O que nasceu no lugar foi diferente. Mais frio, mais calculista, mais perigoso. Deixe-me contar quem eu era antes de descobrir quem eu precisava ser. Maria das Graças. Oliveira Santos, 68 anos na época, viúva há 10 anos. Para o mundo, eu era só mais uma velhinha que fazia doces para sobreviver. Morava sozinha numa casa simples no bairro Sagrada Família, ia à missa todo domingo, cuidava das plantas, assistia a novela. A vizinhança me conhecia como a Dona Graça que sempre tinha um docinho para oferecer. Os meninos da rua sabiam que podiam bater na minha porta se estivessem com fome. Eu era a tia que todos queriam ter, bondosa, paciente, sempre disposta a ajudar. Mas essa era só a parte que eu deixava todo mundo ver. A verdade é que eu sempre fui inteligente. Muito inteligente. Só que mulher da minha geração aprendeu desde cedo que inteligência demais assusta homem e incomoda filho. Então, eu escondia. Fingia ser mais simples do que era. Deixava que subestimassem minha capacidade. Quando meu marido João morreu em 2011, todo mundo ficou preocupado. Coitada da Dona Graça, como é que ela vai se virar sozinha? Ela nem sabe mexer no banco direito. Vão ter que dar uma ajuda para ela. Bobos. Eu conhecia cada centavo que entrava e saía da nossa casa desde o dia que casei. João era bom homem, trabalhador, mas nunca teve cabeça para dinheiro. Quem controlava tudo era eu. Só que ele assinava os papéis para não ferir o orgulho masculino dele. Sabe o que eu fiz quando ele morreu? Continuei fazendo doces, só que agora para vender. Não por necessidade. Eu já tinha a pensão dele e os aluguéis das 2 casas que comprei sem ele saber. Vendia porque era minha liberdade. Cada brigadeiro era R$ 1 que ninguém podia questionar como eu gastava. 50 anos fazendo doce, 50 anos economizando, 50 anos investindo sem ninguém saber. E minha filha achava que eu não tinha onde cair morta.
Cristiane sempre foi assim. Olhava para mim e via só o que queria ver. Uma mãe disponível quando precisava, invisível quando não precisava. Ela nasceu em 1976, numa época em que eu ainda sonhava em ter uma família grande, cheia de filhos. Mas depois de 3 abortos consecutivos, entendi que Deus tinha outros planos para mim. Criei ela sozinha na prática. João trabalhava de motorista, saía cedo e voltava tarde. Era eu quem levava na escola, ajudava com lição, ficava acordada quando tinha febre. Era eu quem costurava a fantasia para a festa junina, quem pagava o curso de inglês, quem guardava dinheiro para a formatura. Ela se formou em administração, pelo menos era o que dizia. Depois descobri que mentiu até sobre isso. Trabalha como vendedora numa loja de roupa no centro. Ganha 2 salários mínimos, mas vive como se ganhasse 10. Casou com o Roberto em 2015, numa festa que custou mais que o carro dele. Roberto Moreira. Ex-gerente de banco demitido por pequenas irregularidades. Traduzindo, roubava. Agora vive de bicos e apostas online. Um homem de 48 anos que nunca teve vergonha de pedir dinheiro emprestado para a sogra de 60 e tantos. Eles vinham aqui todo domingo para almoçar. Eu preparava feijoada, farofa, couve refogada. Eles comiam, levavam marmita para a semana e iam embora. Eu achava que era amor. Eles sabiam que era conveniência. Durante 10 anos, fingi não perceber que só apareciam quando precisavam de alguma coisa. Dinheiro emprestado para pagar conta atrasada. Comida quando o orçamento estava apertado. Colo quando tinham brigas de casal. 10 anos fingindo ser a mãe bobinha que não entendia por que eles sussurravam quando chegavam. 10 anos disfarçando que não via os olhares de impaciência quando eu repetia alguma história. 10 anos fazendo de conta que não sabia que eles me consideravam um fardo. Mas naquela terça-feira de março, a máscara caiu. E eles não faziam ideia do que estava por vir. Depois que desliguei o telefone, sim, eu estava escutando numa extensão. Não sou tão ingênua quanto pensam. Fiquei sentada na cozinha por 1 hora inteira, só olhando para o bolo de fubá que tinha acabado de fazer. Era um bolo para levar para eles. Como sempre fazia. Como sempre fiz durante 10 anos. Mas agora, cada fatia parecia um pedaço da minha ingenuidade. Cada ingrediente, um real desperdiçado em gente que não merecia. Cada pitada de amor, uma demonstração de fraqueza que eles interpretavam como burrice. Essa velha vai morrer logo. A frase ecoava na minha cabeça como sino de igreja, marcando o fim de uma era. O fim da Maria das Graças, mãe dedicada. O nascimento de alguém completamente diferente. Peguei o telefone e liguei para minha comadre Conceição. Conceição, preciso te contar uma coisa. Eita, Graça, pela sua voz já sei que não é coisa boa. Conceição mora na casa ao lado há 30 anos. Ex-funcionária dos Correios, aposentada, viúva igual a mim. Mas diferente de mim, ela nunca fingiu ser santa. Sempre falou o que pensava, sempre desconfiou de todo mundo, inclusive da minha filha. Você lembra que você sempre disse que a Cristiane não prestava? Lembro. E você sempre me defendeu ela, disse que eu estava sendo injusta. Pois é, você estava certa. Contei tudo para ela, palavra por palavra da conversa que escutei. Conceição ficou em silêncio por uns 5 minutos depois que terminei. Quando falou, a voz estava diferente, mais séria, mais perigosa. Graça, você tem 2 opções agora. Ou confronta ela e finge que nada aconteceu, ou você me deixa te ajudar a dar o troco que ela merece. Que tipo de troco? O tipo que vai fazer ela se arrepender de ter nascido. Nessa hora, senti algo estranho no peito. Não era tristeza, não era raiva, era uma satisfação sombria, uma vontade de ver até onde minha própria filha seria capaz de ir para conseguir o que queria. Me dá 3 dias para pensar. Não precisa de 3 dias, Graça. Você já decidiu, só está com medo de admitir que decidiu. Ela estava certa. Eu já tinha decidido na hora que ouvi aquela conversa. A dúvida não era se ia me vingar. Era como. Naquela noite, pela primeira vez em 10 anos, não consegui dormir. Mas não foi de tristeza. Foi de planejamento. Foi de antecipação.
Foi de uma vontade estranha de descobrir quem eu poderia ser quando parasse de fingir ser quem os outros esperavam que eu fosse. Na manhã seguinte, acordei diferente. Não fisicamente. Continuava sendo a mesma velhinha de cabelo grisalho e mãos calejadas de tanto fazer doce. Mas por dentro, alguma coisa tinha mudado para sempre. Era como se tivesse tirado um peso dos ombros. O peso de ser boa demais, compreensiva demais, disponível demais. O peso de ser mãe de uma filha que não me merecia. Levantei, fiz café, comi 2 fatias do bolo de fubá que ia dar para eles. Estava delicioso, sempre esteve. Mas agora sabia que eles nunca mais iam provar nada feito pelas minhas mãos. Porque eu não era mais a Dona Graça, a velhinha dos doces. Eu era Maria das Graças Oliveira Santos, empresária disfarçada, investidora experiente e agora estrategista de vingança. E eles não faziam a menor ideia do que estava vindo. Sabe qual é a vantagem de ser invisível? Ninguém se preocupa em esconder nada de você. Durante os próximos 3 meses, de março a junho de 2021, me transformei na melhor detetive que Belo Horizonte já viu. Só que ninguém suspeitava de nada. Porque quem desconfia de uma velhinha que faz brigadeiro? Primeira descoberta. Eles vinham aqui muito mais vezes do que eu imaginava. Não para me visitar, para vasculhar. Comecei a deixar pequenas marcas nas gavetas, nos papéis, nos lugares onde guardava documentos. Cabelo grudado na gaveta com fita transparente. Folha colocada numa posição específica dentro da pasta. Truques que aprendi assistindo filme policial, adaptados para uma casa de vó. Resultado: pelo menos uma vez por semana, quando eu saía para comprar remédio ou ir ao banco, eles entravam aqui. Roberto tinha cópia da chave. Descobri depois que Cristiane mandou fazer escondido, 2 anos atrás. Eles procuravam o quê? Dinheiro guardado em casa, papéis do imóvel, testamento. Qualquer coisa que pudesse ajudar eles a acelerar o processo, como tinham falado no telefone. Segunda descoberta, as medicações. Comecei a reparar que sempre que eles vinham, no dia seguinte eu me sentia mais tonta, mais cansada. Pensei que fosse coincidência, até que resolvi testar. Numa das visitas deles, fingi tomar os remédios na frente dos 2, mas cuspi escondido na pia da cozinha depois. Resultado: dormi normal, acordei disposta. No domingo seguinte tomei os remédios de verdade. Resultado: dormi 14 horas seguidas e fiquei confusa o dia inteiro. Eles estavam me drogando. Minha própria filha estava colocando alguma coisa nos meus remédios para me deixar mais frágil, mais confusa, mais próxima da morte natural que eles tanto queriam. Terceira descoberta: as dívidas. Isso foi mais fácil. Conceição ainda tinha contatos dos Correios. Gente que trabalha em cartório, banco, órgãos públicos. Em 3 semanas, ela mapeou toda a vida financeira do Roberto e da Cristiane. Roberto devia R$120 mil para agiotas. Apostava em site de cassino online usando cartão de crédito emprestado. Tinha um nome sujo no Serasa há 2 anos. E o pior, tinha uma investigação da Receita Federal em andamento por causa da época que trabalhava no banco. Cristiane: R$60 mil de cartão de crédito. Financiamento de um carro que valia menos que o que devia. Empréstimo consignado comprometendo 80% do salário. E descobri que ela não era formada em administração coisa nenhuma. Parou no 2º período, mas mentiu no currículo da loja onde trabalha. Total das dívidas: R$180 mil. Valor que eles achavam que minha casa valia: R$300 mil. Sobra que eles calculavam ter depois de me enterrar: R$120 mil. Era exatamente isso. Minha vida valia R$120 mil para eles. O valor de um carro usado. Quarta descoberta: o plano deles. Isso descobri numa conversa que tiveram aqui mesmo, na minha sala, achando que eu estava dormindo no quarto depois do almoço. Fingi estar cochilando e escutei tudo. Não podemos esperar mais, dizia Roberto. Os agiotas estão ficando impacientes. Mas como? Ela está saudável demais. Pode viver mais 10 anos. Não se a gente ajudar ela a ficar mais doente. Como assim? Aumenta a dose dos remédios. Convence ela a assinar uma procuração.
Daí interna ela num asilo e deixa a natureza seguir o curso. E se ela desconfiar? Graça? Ela nem sabe que dia é hoje direito. Ontem me perguntou 3 vezes se eu queria café. Mentira. Eu tinha perguntado de propósito, para testar se eles estavam prestando atenção em mim como filha e genro, ou só como obstáculo para a herança. Agora eu sabia. Obstáculo. Mas eles não sabiam que o obstáculo tinha 2.300.000 reais guardados, 3 imóveis e uma sede de vingança que crescia a cada descoberta. Durante esses 3 meses, continuei sendo a Dona Graça de sempre na frente deles. Oferecia café, fazia comida, dava dinheiro emprestado quando pediam. Fingia estar ficando mais esquecida, mais frágil, mais dependente. Por dentro, eu estava ficando mais forte, mais determinada, mais perigosa, e começando a elaborar o plano perfeito. Em junho de 2021, descobri algo que mudou completamente minha estratégia de vingança. Eu não era só vítima, eu era burra. Aconteceu numa quinta-feira, quando fui ao cartório resolver uma questão dos aluguéis. O escrivão, seu Antônio, trabalha lá há 20 anos e conhece minha família desde que cheguei em Belo Horizonte. Dona Graça, a senhora tem certeza que quer continuar deixando a casa no nome da filha? Como assim? A escritura que a senhora trouxe aqui 2 anos atrás, colocando a casa em nome da Cristiane. A senhora não lembra? Não lembrava porque nunca tinha acontecido. Seu Antônio me mostra esse documento aí. Ele pegou uma pasta e me mostrou minha própria assinatura numa escritura de doação, datada de março de 2019. Segundo o papel, eu havia doado minha casa para Cristiane por motivos de afeto e gratidão. Minha assinatura. Perfeita. Falsificada com uma perícia que só alguém muito próximo conseguiria. Quem trouxe esse documento? A própria menina, acompanhada do marido. Disse que a senhora estava passando mal e não podia vir pessoalmente, mas que tinha assinado em casa. Roberto, ex-gerente de banco. Acesso a documentos, conhecimento de procedimentos, experiência em falsificação. É claro. Saí do cartório com as pernas bambas, mas não de fraqueza, de raiva pura. Eles não estavam apenas esperando eu morrer. Eles tinham roubado minha casa 2 anos atrás e eu nem sabia. Legalmente, eu era inquilina da minha própria filha. Sentei no banco da praça em frente ao cartório e comecei a rir. Rir mesmo, alto, que nem louca. As pessoas olhavam, mas eu não me importava. Estava rindo porque finalmente entendia o jogo completo. Eles não queriam minha morte por herança. Eles já tinham roubado tudo que achavam que eu possuía. Queriam minha morte para se livrar da testemunha. Mas eu tinha uma carta na manga que eles nem sonhavam que existia. Voltei para casa e liguei para meu advogado, Dr. Henrique. Homem sério, discreto, que cuidava dos meus investimentos há 15 anos sem ninguém saber. Doutor, preciso da senhora urgente. Aconteceu alguma coisa com os aluguéis? Pior, descobri que sou inquilina da minha própria casa. Expliquei toda a situação. Dr. Henrique ficou em silêncio por uns 5 minutos. Depois falou: Dona Maria, tenho uma boa e uma má notícia. Fala. A má é que realmente foi falsificação, mas está muito bem feita. Contestar vai ser complicado e demorado. E a boa? A boa é que eles falsificaram a doação da casa errada. Como assim? A casa onde a senhora mora está no nome do seu falecido marido. Quando ele morreu, passou automaticamente para a senhora como esposa. Mas existe outra casa, comprada só no seu nome em 1987, que é onde eles deveriam ter falsificado se quisessem pegar o imóvel de maior valor. Casa de 1987. Eu havia comprado escondido do João com o dinheiro dos doces, numa época em que mulher casada ainda precisava de autorização do marido para comprar imóvel. Paguei à vista, coloquei no meu nome de solteira, Maria das Graças Oliveira, e nunca contei para ninguém. Essa casa vale quanto hoje, doutor? Pelo menos 800 mil reais. Está num bairro que valorizou muito. 800 mil reais. Quase 3 vezes o que eles achavam que minha casa valia. E tem mais, Dona Maria. Consultei o sistema aqui e a senhora tem outras propriedades registradas que nem eu sabia.
uma casa em Contagem e um lote em Nova Lima. Contagem. Comprei em 1995 com dinheiro de doces e pensão. Nova Lima. Herdei de uma tia distante em 2010 e nunca comentei com ninguém. Total dos imóveis? R$ 2.100.000. Somando com o dinheiro na poupança, aplicações e títulos, R$ 4.400.000. Eu era milionária. E minha filha estava tentando me matar por uma casa que nem era minha de maior valor. Doutor, preciso de um favor. Quero que o senhor prepare uma surpresa para minha família. Que tipo de surpresa? O tipo que vai fazer eles descobrirem que subestimaram a pessoa errada. Nessa noite, pela primeira vez em 3 meses, dormi tranquila. Não porque tinha descoberto que era rica, isso eu já sabia. Dormi tranquila porque agora sabia exatamente como dar o troco que eles mereciam. Eles queriam se livrar de uma velhinha pobre e indefesa. Iam descobrir que tinham mexido com uma empresária milionária disfarçada de vó boazinha. E essa descoberta ia custar muito caro para eles. Julho de 2021 foi o mês em que enterrei definitivamente a Dona Graça dos Doces e assumi minha verdadeira identidade. Maria das Graças, mulher de negócios. A transformação não foi gradual. Foi instantânea, como acender uma lâmpada num quarto escuro. Comecei testando meus limites. Queria saber até onde conseguia manipular a situação sem levantar suspeitas. Primeiro teste. Fingi ter um mal-estar durante uma visita deles. Nada dramático. Só uma tonteira, mão no peito, pedido para sentarmos um pouco. A reação dos dois foi reveladora. Cristiane. Ai, mãe, a senhora está se alimentando direito? Roberto. Dona Graça, não quer que eu leve a senhora no médico? Preocupação falsa. Eu via nos olhos deles uma ansiedade diferente. Não de quem tem medo que algo aconteça, mas de quem tem medo que algo não aconteça logo. Segundo teste, deixei escapar que estava com dificuldade para mexer no banco, que as senhas eram complicadas demais, que talvez precisasse de ajuda para organizar essas coisas. Roberto se ofereceu imediatamente para me ajudar com questões financeiras. Cristiane sugeriu que eu fizesse uma procuração para facilitar as coisas. Procuração. A porta de entrada para eles controlarem minha vida financeira. Terceiro teste. Fingi esquecer o nome do Roberto na frente deles. Chamei ele de Ricardo umas 3 vezes. Depois, me corrigi com vergonha. Ai, desculpa, genro. Hoje estou meio confusa. Vi o olhar que eles trocaram. Era esperança misturada com impaciência. Como se pensassem, finalmente está ficando caduca de verdade. Cada teste confirmava minha suspeita. Eles não tinham um pingo de amor por mim. Eu era um problema a ser resolvido da forma mais conveniente possível. Foi aí que nasceu minha vingança. Mas não seria uma vingança qualquer. Seria uma obra de arte, uma lição que eles jamais esqueceriam, se sobrevivessem para contar. Comecei pela Conceição. Minha comadre havia se tornado minha sócia no planejamento e descobri que ela tinha uma rede de informações que cobria metade de Belo Horizonte. Conceição, preciso saber tudo sobre a vida social deles, onde vão, com quem falam, que mentiras contam por aí. Já estou cuidando disso. A Carmen, que trabalha na loja da Cristiane, é prima da minha cunhada. A Cristiane vive contando para as colegas que você está ficando senil e que ela está preocupada com você. Que tipo de preocupação? Que você vai dar trabalho, que talvez precise ir para um asilo, que ela não tem condições de cuidar de você. E as pessoas acreditam? Todo mundo tem pena dela. Coitada da Cristiane, que trabalha tanto e ainda tem que lidar com mãe doente. Perfeito. A reputação dela estava sendo construída em cima da minha suposta decrepitude. Quando a verdade viesse à tona, o constrangimento seria público. Passo seguinte: documentar tudo. Instalei um gravadorzinho que comprei na 25 de março, numa ida a São Paulo para visitar uma prima. Pequeno, fácil de esconder, boa qualidade de áudio. Toda vez que eles vinham aqui, eu gravava as conversas. Em 2 semanas, tinha material suficiente para fazer eles passarem vergonha na frente de toda a família e vizinhança. Roberto falando como ia vender a casa logo que a velha bater as botas. Cristiane reclamando que eu vivo demais e que isso estava atrapalhando os planos deles.
Os dois discutindo como dividir os bens depois do meu inevitável falecimento. Cada gravação era uma ferroada na minha alma, mas também combustível para minha vingança. A essa altura, eu já não sentia mais tristeza. Sentia uma frieza calculista que me assustava e me empolgava ao mesmo tempo. Era como descobrir um superpoder que sempre esteve ali, mas que eu nunca tinha usado. Comecei a elaborar o plano final. Não bastava expor eles, eu queria quebrar eles. Financeiramente, socialmente, emocionalmente. Queria que eles sentissem o mesmo desespero que eu senti quando descobri que minha própria filha torcia pela minha morte. Mas queria mais que isso. Queria que eles descobrissem que tinham desperdiçado a chance de ter uma mãe e sogra milionária, porque foram pequenos demais para enxergar além da própria ganância. Em agosto de 2021, meu plano estava pronto. Era setembro. Tempo de execução. E eles não faziam a menor ideia do furacão que estava prestes a destruir a vida patética que tinham construído às minhas custas. Setembro de 2021. O mês em que comecei a brincar de gato e rato com minha própria filha. Sabe qual é a diferença entre vingança e justiça? Vingança é pessoal, e eu estava levando muito a sério essa parte pessoal. Primeira jogada. Comecei a esquecer de pagar algumas contas. Deixei a conta de luz vencer uns dias. Nada dramático, só o suficiente para Cristiane receber um aviso de corte quando veio me visitar no domingo. Mãe, a senhora esqueceu de pagar a luz. Esqueci? Ah, essas coisas estão ficando muito complicadas para mim. A senhora quer que eu ajude a organizar essas contas? Será que você poderia? Não estou conseguindo entender mais esses números. Mentira. Eu entendia cada centavo, cada juros, cada multa. Mas eles precisavam acreditar que eu estava perdendo a capacidade de me cuidar sozinha. Roberto se ofereceu para dar uma olhada nas minhas finanças. Perfeito. Preparei uma encenação cuidadosa, separei apenas os documentos da casa onde eu morava, a de menor valor, e algumas contas básicas. Escondi tudo que revelava minha verdadeira situação financeira. Dona Graça, a senhora tem só isso de documento? Tenho uns papéis velhos guardados, mas não sei nem o que é. Não tem investimento, poupança, nada? Tenho uma poupancinha, mas é pouco. Uns 10 mil reais que sobrou da pensão do João. 10 mil reais. Eu tinha quase 100 vezes isso só na conta corrente. Roberto examinou os papéis com o olhar guloso de quem está calculando herança. Cristiane ficou do lado, fingindo preocupação materna. Mãe, talvez seja melhor a gente fazer uma procuração para mim. Assim, quando a senhora não estiver se sentindo bem, eu posso resolver essas coisas. Procuração? É um papel que deixa eu cuidar das contas da senhora. Só para ajudar. Oh, mas isso é seguro? Claro, mãe. Sou sua filha. Quem mais vai cuidar da senhora? Nesse momento, quase quebrei o personagem. Quase gritei que sabia de tudo, que conhecia cada mentira, cada traição. Mas me controlei. Estava interpretando o papel mais importante da minha vida. A velhinha indefesa que eles precisavam acreditar que eu era. Está bem. Se vocês acham que é melhor, marcamos para a semana seguinte no cartório. Eles saíram daqui radiantes, achando que tinham dado o primeiro passo para assumir o controle da minha vida. Mal sabiam que eu já tinha conversado com o Dr. Henrique. A procuração que eles iam assinar me daria acesso total às finanças deles, não o contrário. Pequena diferença na redação do documento que eles nem iam perceber. Segunda jogada, comecei a confundir datas e compromissos. Marquei consulta médica e esqueci de ir. Deixei comida queimando no fogão. Comecei a repetir histórias na mesma conversa. Cada lapso era cuidadosamente calculado para alimentar a narrativa que eles queriam acreditar. Eu estava ficando caduca rápido demais para viver sozinha. Cristiane começou a comentar com as vizinhas que estava preocupada comigo. A Conceição me contava tudo. Dona Conceição, a minha mãe está muito esquecida ultimamente. Ontem ela ligou perguntando se hoje era terça ou quinta. Nossa, que preocupante. Estou pensando em conversar com ela sobre ir para um lugar onde tenham cuidados especiais. Um asilo? Não um asilo. Uma casa de repouso. Um lugar melhor para ela. Casa de repouso. Nome bonito para o lugar onde eles pretendiam me enfiar antes de eu morrer naturalmente. Terceira jogada.
Comecei a deixar pistas falsas sobre onde guardava dinheiro. Durante uma das visitas deles, fingi procurar dinheiro desesperadamente pela casa. Cadê aquele dinheiro que eu guardei aqui? Que dinheiro, mãe? Uns R$ 2.000 que eu tinha guardado para a emergência. Sempre deixo escondido naquele pote de açúcar. Roberto e Cristiane se olharam. Vi nos olhos deles a mesma fome que cachorro tem quando vê osso. A senhora tem certeza que guardou aí? Tenho. Acho que tenho. Ou será que foi no quarto? Fingi procurar por toda a casa, cada vez mais confusa, cada vez mais frágil. Eles me ajudaram a procurar, mas eu sabia que estavam mapeando todos os lugares onde eu poderia esconder dinheiro. No final, encontrei R$ 200 embaixo do colchão e fingi alívio. Ah, aqui estava! Eu sabia que tinha guardado em algum lugar. R$ 200. Para eles, era a confirmação de que eu realmente não tinha nada além do básico para sobreviver. Para mim, era a isca perfeita. Outubro chegou e eu estava pronta para a fase 2, fazer eles mostrarem quem realmente eram. Comecei fingindo pequenos acidentes domésticos. Um dia, quando eles chegaram para almoçar, estava com um curativo no dedo e uma panela queimada na pia. Mãe, o que aconteceu? Ah, me distraí fazendo comida e me cortei. E ainda queimei o feijão. A senhora não pode mais cozinhar sozinha. É perigoso. Mas como vou comer se não cozinhar? A gente resolve isso, não se preocupe. A solução deles foi simples. Cristiane começou a trazer comida pronta para mim. Comida barata, sem tempero, porções pequenas. O tipo de comida que você dá para alguém que você quer que suma logo. Pior, começaram a controlar o que eu comia. Mãe, a senhora não pode comer muito açúcar. Faz mal para diabético. Eu não era diabética. Nunca fui. Mas eles estavam construindo uma narrativa médica falsa para justificar meu declínio. E sal também não pode. Pressão alta é perigosa na idade da senhora. Minha pressão estava perfeita. Sempre esteve. Em 2 semanas, eu estava oficialmente doente na cabeça deles. Diabética, hipertensa, confusa mental, incapaz de cuidar de mim mesma. Era exatamente isso que eles queriam, uma justificativa médica para me internar. Segundo teste, fingi ter uma crise na frente deles. Era um domingo depois do almoço. Roberto estava assistindo futebol, Cristiane lavando louça. Fingi ficar tonta e cair na cadeira. Ai, meu Deus, estou me sentindo mal. Cristiane veio correndo. Roberto levantou do sofá. Por um segundo, quase acreditei que estavam genuinamente preocupados. Até ver o olhar que trocaram por cima da minha cabeça. Não era medo. Era expectativa. Mãe, vamos levar a senhora no médico. Não precisa, já passou. Precisa sim. Esse tipo de coisa não é normal. Me levaram no pronto-socorro. Durante todo o trajeto, eles sussurravam no banco da frente sobre sintomas preocupantes e sinais de que algo não está bem. No hospital, Cristiane falou com a médica como se eu não estivesse presente. Doutora, minha mãe está muito confusa ultimamente. Esquece as coisas, se perde em casa, deixa o fogão ligado. A senhora tem notado esses sintomas também? A médica me perguntou. Às vezes fico um pouco cansada. Viu? Ela nem percebe. Ontem me ligou 3 vezes perguntando que dia era. Mentira. Eu não tinha ligado nenhuma vez. A médica me examinou e não encontrou nada. Pressão normal, glicemia normal, reflexos normais. Mas Cristiane insistiu tanto nos sintomas neurológicos que a doutora sugeriu um acompanhamento geriátrico. Talvez seja interessante fazer alguns exames mais específicos. Que tipo de exames? Avaliação cognitiva, ressonância, consulta com neurologista. Roberto se animou. Quanto tempo demora esse tipo de avaliação? Depende dos resultados. Se houver algum comprometimento, talvez seja necessário pensar em cuidados especializados. Cuidados especializados. Internação. Exatamente o que eles queriam ouvir. Saímos do hospital com uma lista de exames e um encaminhamento para a geriatra. Durante o caminho de volta, eles discutiram meu tratamento como se eu já estivesse morta. Se der demência, não tem como ela continuar morando sozinha. Vamos ter que internar mesmo. Pelo menos no asilo ela vai ter cuidado médico. Asilo. Finalmente falaram a palavra que estava na ponta da língua há meses. Terceiro teste.
Deixei eles descobrirem a procuração. Na semana seguinte, fingi esquecer os papéis da procuração em cima da mesa da cozinha. Quando chegaram para a visita dominical, Cristiane viu na hora. Mãe, que papel é esse? Ah, é aquela procuração que vocês falaram. Fui no cartório, mas me confundi com tanta coisa. Roberto pegou o documento e leu rapidamente. Vi a satisfação no rosto dele. Achou que tinha controle total sobre minha vida financeira. A senhora fez certinho, dona Graça. Agora a gente pode ajudar com tudo. É bom mesmo, porque essas coisas estão muito complicadas para mim. Não se preocupe. A partir de agora nós cuidamos de tudo. A partir de agora, vocês estão completamente na minha mão, pensei. Mas mantive a expressão de alívio agradecido. Vocês são tão bons para mim. Cristiane me deu um abraço gelado, mecânico, de quem está apenas seguindo um protocolo social. A gente sempre vai cuidar da senhora, mãe. Sempre. Até eu morrer e deixar de ser um problema. Era exatamente isso que eles pensavam. Novembro de 2021. 8 meses, desde que descobri a traição. Hora de apertar o cerco. Eles estavam confiantes demais. Começaram a fazer planos abertos na minha frente, como se eu realmente fosse incapaz de entender o que estava acontecendo. Roberto, você falou com o gerente do banco? Falei. Ele disse que com a procuração, a gente consegue movimentar a conta dela sem problema. E a questão da casa? Isso está resolvido. A escritura já está no nosso nome há 2 anos. Então só falta resolver a questão dela mesmo. Logo isso se resolve. O médico disse que no estado que ela está, qualquer gripe pode complicar. Qualquer gripe pode complicar. Que coincidência que o inverno estava chegando. Começaram a me dar remédios preventivos contra a gripe. Xaropes, comprimidos, vitaminas, tudo sempre em doses maiores que o recomendado. É para fortalecer a imunidade da senhora, dizia Cristiane. Mas eu continuava fingindo tomar e jogando fora depois. Ainda assim, fingia ficar mais debilitada a cada semana. Em paralelo, eles começaram a pressionar para acelerar os exames médicos. Mãe, o geriatra quer fazer os testes logo. Ele disse que é urgente. Urgente por quê? Por causa dos sintomas que a senhora tem apresentado. Pode ser algo sério. Fui ao geriatra acompanhada por eles. Durante a consulta, Cristiane falou mais que eu. Doutor, ela está muito confusa. Às vezes não me reconhece. Deixa a torneira aberta, o fogão ligado. Ontem encontrei ela tentando cozinhar 2 da manhã. Mais mentiras. Eu dormia como um bebê todas as noites. O médico aplicou uns testes básicos de memória. Fingi dificuldade nas perguntas mais simples. Que ano estamos? 2020 ou 2021? Não tenho certeza. Qual é o nome do presidente? Lula? Ou já mudou? Como se chama sua filha? Cristiane? Cristina? Ai, que vergonha, às vezes confundo. Vi Cristiane fingir tristeza, mas seus olhos brilhavam de satisfação. Resultado dos exames. Comprometimento cognitivo leve com tendência de progressão. Traduzindo, demência em desenvolvimento. Internação recomendada em 6 meses. 6 meses. Eles tinham um prazo. E eu também. 4ª jogada. Deixei eles descobrirem as chaves dos outros imóveis. Durante uma das visitas, fingi estar procurando algo desesperadamente. Cadê aquelas chaves que eu guardei aqui? Que chaves, mãe? Umas chaves velhas que eram do João. Acho que são de alguma coisa importante. Roberto se interessou na hora. Onde a senhora viu essas chaves pela última vez? No quarto, dentro daquela caixa de sapato. Ele foi buscar. Voltou com um molho de chaves que eu tinha plantado lá. São essas? São sim, mas não lembro mais do que são. Ele examinou as chaves como se fossem tesouros. 2 delas tinham etiquetas com endereços, os imóveis que eles não sabiam que existiam. Dona Graça, essas chaves têm endereços. A senhora conhece esses lugares? Endereços? Deixa eu ver. Não conheço não. Deve ser coisa velha do João. Quer que eu vá dar uma olhada? Pode ser alguma coisa importante. Se vocês acham que vale a pena... Roberto e Cristiane saíram daqui naquele domingo praticamente correndo para investigar os endereços. Voltaram 3 horas depois com os olhos esbugalhados. Mãe, a senhora sabia que tem 2 casas que eram do papai? 2 casas?
Uma em Contagem e uma em Nova Lima. As duas alugadas. Alugadas? Os inquilinos estão pagando aluguel há anos. Tem uma renda de quase R$ 5.000 por mês. R$ 5.000? Nossa, que dinheiro! A senhora nunca recebeu esse dinheiro? Não sei. O João cuidava dessas coisas. Depois que ele morreu, parei de entender. Roberto estava calculando mentalmente. Vi nas expressões dele que estava refazendo as contas da herança. 2 casas. R$ 5.000 de aluguel por mês. Nos cálculos deles, eu tinha acabado de ficar muito mais valiosa. E muito mais perigosa para eles manterem viva. Dezembro de 2021. Mês de Natal, época de família reunida, de confraternização. Para mim, era a época da execução final. Eles estavam desesperados. A descoberta dos imóveis tinha mudado completamente a urgência da situação. Agora, não era mais questão de herdar R$ 300.000. Era questão de herdar mais de 1 milhão. E uma mulher com demência que herdou um patrimônio desse tamanho vira alvo de acidentes muito facilmente. Comecei a perceber mudanças no comportamento deles. Mais agressivos, mais impacientes, mais perigosos. Cristiane começou a falar abertamente sobre internação. Mãe, encontrei uma casa de repouso muito boa. Quer conhecer? Pra quê? Só para dar uma olhada. Um lugar onde a senhora teria cuidados melhores. Mas eu gosto de ficar aqui em casa. Eu sei, mas às vezes o que a gente gosta não é o que é melhor pra gente. Roberto começou a pressionar sobre questões financeiras. Dona Graça, vamos precisar organizar essas contas dos aluguéis. Tem muito dinheiro parado que poderia estar rendendo mais. Vocês cuidam disso para mim. Vamos cuidar, sim. Só precisamos de mais algumas assinaturas. Mais assinaturas. Procurações específicas. Acesso total aos imóveis e contas. Eles estavam se preparando para me liquidar completamente, mas eu também estava me preparando. Convoquei uma reunião com o Dr. Henrique para acertar os detalhes finais. Doutor, preciso que o senhor prepare uma surpresa para o Natal. Que tipo de surpresa? O tipo que vai fazer minha família descobrir quem eles realmente são diante de todo mundo. Expliquei meu plano. Dr. Henrique ficou em silêncio por uns 10 minutos. Depois balançou a cabeça. Dona Maria, isso vai ser devastador para eles. É exatamente isso que eu quero. Tem certeza? Depois disso, não tem volta. Doutor, eles estão me matando aos poucos há 8 meses. Não existe volta há muito tempo. Está bem, vou preparar tudo. Conceição também estava mobilizada. Sua rede de informações havia se transformado numa verdadeira operação de inteligência. Graça, consegui uma informação importante. Qual? Roberto está negociando com um agiota para quitar as dívidas. Prometeu pagar até março. Como ele vai conseguir esse dinheiro em março? Exatamente. Ele está apostando que até março você não vai estar mais aqui para impedir. Março. 3 meses. Eles tinham estabelecido um prazo final para minha existência. Era hora de estabelecer o meu. Marquei uma ceia de Natal aqui em casa. Convidei toda a família, primos, tios, cunhados, gente que não via há anos, mas que ia querer vir por curiosidade. Cristiane, vou fazer uma ceia grande este ano. Sinto que pode ser a última que faço. Não fala assim, mãe. É verdade, estou me sentindo muito cansada ultimamente. Quero reunir todo mundo uma última vez. Ela aceitou na hora. Roberto também. Acharam que era uma oportunidade perfeita para apresentar minha deterioração mental para toda a família, criando consenso sobre a necessidade de internação. Não sabiam que era minha oportunidade de apresentar a eles o verdadeiro significado da palavra humilhação. 23 de dezembro. 2 dias para a execução. Passei a tarde toda cozinhando. Não comida qualquer. Os pratos que eu sempre fiz para essa família ingrata durante décadas. Feijoada, farofa, couve, vinagrete, doces caseiros. Tudo feito com o mesmo amor de sempre. Com uma diferença. Seria a última vez. A partir do dia 25, eles iam descobrir que tinham mexido com a pessoa errada. E eu ia descobrir como é a sensação de ver inimigos sendo destruídos pelas próprias escolhas que fizeram. 25 de dezembro de 2021. Natal. Dia de nascimentos, renovação,
esperança. Para mim, era o dia da ressurreição, não de Cristo, da verdadeira Maria das Graças. A casa estava cheia, 15 pessoas entre família e vizinhos, exatamente como eu queria. Plateia suficiente para o espetáculo que estava por vir. Cristiane e Roberto chegaram cedo para ajudar, na verdade para garantir que eu não fizesse nada que comprometesse a imagem de demência que tinham construído. Mãe, deixa que eu arrumo a mesa. A senhora descansa. Dona Graça, onde a senhora quer que eu ponha as bebidas? Solícitos, carinhosos, perfeitos genro e filha cuidando da matriarca debilitada. Às 2 da tarde, todo mundo havia chegado. Conceição, estrategicamente posicionada ao meu lado. Doutor Henrique, convidado como amigo da família, que ninguém questionou. Os primos que não me viam há anos e vieram cheios de curiosidade para ver como eu estava. Durante o almoço, Cristiane e Roberto fizeram questão de demonstrar minha confusão mental para todos. Mãe, conta para o primo Antônio aquela história do seu João. Que história? Aquela que a senhora sempre conta, do dia que vocês se conheceram. Ah, não lembro bem. Foi numa festa, acho. Viu? Cristiane sussurrou para as pessoas ao redor. Ela está perdendo a memória das coisas mais importantes. Que pena, disse a prima Helena. Dona Graça sempre teve uma memória tão boa. Pois é, o médico disse que pode ser demência mesmo. Roberto complementou. A gente está tentando convencer ela a ir para um lugar onde tenha cuidados especiais. Um asilo? Não um asilo, uma casa de repouso, mais adequado para o estado dela. Estado dela. Como se eu fosse um móvel estragado que precisa ser descartado. Continuei fingindo confusão durante todo o almoço. Chamei o primo de João, esqueci onde tinha colocado o sal, perguntei 3 vezes se alguém queria mais feijoada. A família toda foi ficando com pena de mim e admirando como Cristiane e Roberto eram dedicados em cuidar de uma velha tão debilitada. Às 4 da tarde, depois do doce, chegou a hora. Gente, eu queria falar uma coisa com vocês. O que é, mãe? Estou me sentindo muito cansada ultimamente, muito confusa. Acho que vocês têm razão sobre eu precisar de ajuda. Cristiane e Roberto se olharam com satisfação mal disfarçada. Então resolvi fazer uma coisa. Doutor Henrique, pode mostrar os papéis para todo mundo? Doutor Henrique abriu a pasta que tinha trazido e começou a distribuir cópias de documentos para cada pessoa presente. O que é isso? Perguntou o primo Antônio. São os bens da Dona Maria. Ela pediu para eu fazer um inventário completo de tudo que possui. Cristiane franzou a testa. Para que isso, mãe? Para vocês entenderem bem o que estão perdendo. O tom da minha voz mudou. De repente, não havia mais confusão, mais fragilidade. Minha voz saiu firme, clara, calculista. Teve um silêncio na sala. Todo mundo percebeu a mudança. Doutor, pode ler em voz alta para todo mundo ouvir? Doutor Henrique colocou os óculos e começou a ler. Inventário dos bens de Maria das Graças, Oliveira Santos, imóvel. 1. Casa residencial na Rua das Flores, 247, bairro Sagrada Família. Valor atual, R$350 mil. Cristiane balançou a cabeça. Isso a gente já sabia. Imóvel 2, casa residencial na Rua Coronel Fabriciano, 189, Contagem. Valor atual, R$420 mil. Roberto começou a ficar nervoso. Imóvel 3, casa residencial na Rua dos Inconfidentes, 891, Nova Lima. Valor atual, R$680 mil. 3 casas, murmurou a prima Helena. Imóvel 4, terreno urbano na Avenida Raja Gabalha, lote 45. Valor atual, R$890 mil. O primo Antônio assobiou baixinho. Espera aí, disse Cristiane, com a voz tremendo. Mãe, de onde saíram essas propriedades? Do mesmo lugar que saiu sua capacidade de me respeitar, filha. Do nada que você imaginou que eu era. Doutor Henrique continuou. Conta poupança Banco do Brasil, R$180 mil. Conta corrente Banco do Brasil, R$95 mil. Aplicações em CDB, R$340 mil. Títulos do Tesouro, R$890 mil. Ações diversas, R$450 mil. A sala estava em silêncio absoluto. Total do patrimônio, R$4.425.000. Cristiane ficou branca.
Roberto pareceu que ia desmaiar. Isso é mentira, murmurou Cristiane. Minha mãe não tem esse dinheiro todo. Sua mãe, eu disse, levantando da cadeira com uma firmeza que ninguém esperava, tem muito mais do que você jamais imaginou ter. Andei até a televisão e peguei um gravador que estava em cima do aparelho. Mas não é só dinheiro que eu tenho, também tenho isso aqui. Apertei o play. A voz de Cristiane saiu do aparelho. Relaxe, amor. Essa velha vai morrer logo, e aí a casa é nossa. Silêncio mortal na sala. A voz do Roberto. Quanto tempo você acha que ela ainda tem? A voz de Cristiane. O médico disse que o coração tá fraco, e ela tá ficando esquecida também. O primo Antônio se levantou da mesa. Que diabos é isso? É minha filha e meu genro planejando minha morte há 8 meses. Eu respondi calmamente. Apertei o botão para frente. A voz do Roberto. Não podemos esperar mais. Os agiotas estão ficando impacientes. A voz de Cristiane. Mas como? Ela tá saudável demais. A voz do Roberto. Não se a gente ajudar ela a ficar mais doente. A prima Helena colocou a mão na boca, horrorizada. E tem mais, eu disse, puxando mais uma pasta. Doutor, pode mostrar os exames que eu fiz particular? Doutor Henrique pegou outros papéis. Exames neurológicos da Dona Maria, realizados em novembro de 2021. Resultado: capacidade cognitiva completamente normal. Não há sinais de demência, Alzheimer ou qualquer tipo de comprometimento mental. Cristiane tentou falar. Mãe, eu posso explicar. Pode explicar como falsificou minha assinatura para roubar a escritura da minha casa? Tirei da pasta uma cópia da escritura falsa e joguei na mesa. Pode explicar por que estava colocando remédios extras no meu chá? Mostrei os frascos que tinha guardado escondido. Pode explicar por que mentiu para o médico sobre meu estado mental? Peguei as gravações das consultas médicas. Ou pode explicar como ia pagar os 180 mil reais de dívidas que vocês têm usando o dinheiro da minha herança? Roberto tentou se levantar. Dona Graça, a senhora não entendeu. Senta! Gritei com uma autoridade que fez todo mundo na sala tremer. Eu entendi tudo. Entendi que vocês são 2 criminosos que estavam tentando me matar para roubar minha herança. A sala explodiu. Todo mundo falando ao mesmo tempo, alguns se levantando, outros exigindo explicações. Conceição sorriu do meu lado. Eu avisei que essa menina não prestava. Agora, eu disse, voltando a me sentar e cruzando as mãos com calma. Vocês vão ouvir como as coisas vão funcionar daqui para frente. Cristiane estava chorando. Roberto suava frio. Primeiro, vocês têm 1 hora para sair da minha casa e nunca mais voltar. Mãe, por favor. Segundo, a procuração que vocês assinaram no cartório não dá direito a vocês sobre meu dinheiro. Dá direito a mim sobre o dinheiro de vocês. Roberto olhou para mim com horror. Como assim? Doutor Henrique mudou os termos do documento. Vocês estavam tão ansiosos para assinar que nem leram direito. Isso é ilegal. Sabe o que é ilegal? Falsificar documentos, tentar envenenar uma idosa, fraude contra incapaz. Vocês querem mesmo falar de ilegalidade? Doutor Henrique abriu outra pasta. Tenho aqui também uma denúncia formal que será protocolada na Polícia Civil amanhã, dia 26. Falsificação de documento público, estelionato, tentativa de homicídio qualificado e formação de quadrilha. Tentativa de homicídio? Gaguejou Cristiane. Os remédios que vocês estavam me dando eram para diabetes. Eu não sou diabética. Uma overdose de insulina pode matar uma pessoa saudável. Vocês sabiam disso. O primo Antônio se levantou novamente. Cristiane, isso é verdade? Ela não conseguiu responder. Apenas chorava e balançava a cabeça. Terceiro, eu continuei. Roberto, seus agiotas vão receber uma visita da Polícia Federal amanhã. Tenho aqui todas as conversas de WhatsApp de vocês, planejando como pagar as dívidas com minha herança. Roberto ficou cinza. Como a senhora conseguiu nossos WhatsApp? A mesma forma que descobri suas movimentações bancárias, seu histórico criminal e o fato de você ter sido demitido do banco por roubo, não por corte de gastos como conta por aí. Conceição riu baixinho. Vocês mexeram com a mulher errada. Quarto, eu disse, me levantando novamente. A casa onde vocês moram está alugada no nome de vocês, mas o fiador sou eu.
Como vocês não vão ter dinheiro para pagar o aluguel, vão ser despejados em 30 dias. Isso é vingança, gritou Roberto. Isso é consequência, eu respondi calmamente. Vingança é outra coisa. Caminhei até a janela e apontei para a rua. Vingança é toda a vizinhança saber que vocês tentaram matar uma velha por dinheiro. Vingança é as filhas das suas amigas não deixarem vocês chegarem perto das mães delas. Vingança é nunca mais conseguirem emprego decente, porque toda Belo Horizonte vai saber quem vocês são. Cristiane se levantou desesperada. Mãe, eu sou sua filha. Você era minha filha. A partir de hoje, você é apenas Cristiane Santos Moreira, uma criminosa que tentou matar uma idosa por cobiça. Por favor, mãe, me perdoa. Perdão? Eu ri. Um riso frio, sem humor. Filha, você estava me matando aos poucos há 8 meses. Estava colocando veneno na minha comida. Estava falsificando minha assinatura. Estava mentindo para médicos. Me perdoar? Olhei nos olhos dela com uma frieza que me assustou. Eu prefiro ver você na cadeia. Roberto tentou uma última cartada. Dona Graça, se a senhora fizer isso conosco, vai ficar sozinha para sempre, sem família. Roberto, eu disse sorrindo pela primeira vez na conversa, você ainda não entendeu nada, né? Como assim? Eu sempre estive sozinha. A diferença é que agora eu sei. Apontei para a porta. Agora saiam da minha casa. Tem 5 minutos antes de eu chamar a polícia. Cristiane tentou se aproximar de mim mais uma vez. Mãe, não me toca, eu disse, dando um passo para trás. Essas mãos que colocavam veneno na minha comida não tocam mais em mim. Eles saíram. Humilhados, desesperados, destruídos. Todo mundo ficou em silêncio por uns 5 minutos depois que a porta bateu. Finalmente, a prima Helena falou. Graça, você tem certeza do que está fazendo? Helena, eu respondi, voltando a me sentar. Durante 68 anos da minha vida, eu fiz o que os outros esperavam de mim. Fui boa esposa, boa mãe, boa vizinha, boa cristã. Servi um pouco mais de café para todo mundo. E sabe no que isso deu? Na minha própria filha torcendo para eu morrer logo. Bebi um gole do meu café e olhei para cada pessoa na sala. Agora vou fazer o que eu quero. E o que eu quero é que todo mundo saiba que mexer comigo tem preço. O primo Antônio balançou a cabeça. E agora? Como você vai ficar? Vou ficar livre, eu respondi. Pela primeira vez na vida, completamente livre. E naquele momento, olhando para a mesa ainda cheia de comida que eu tinha feito com amor para pessoas que não mereciam, entendi que liberdade às vezes tem gosto amargo. Mas ainda assim é melhor que viver na ilusão. 2 horas depois, quando todo mundo foi embora, fiquei sozinha com Conceição ajudando a lavar a louça. E aí, Graça? Como você está se sentindo? Pensei por um momento antes de responder. Conceição, você já acordou de um pesadelo e ficou aliviada de descobrir que era só sonho? Já. Pois então. Só que ao contrário. Eu acordei do sonho e descobri que estava vivendo um pesadelo. E agora? Agora vou viver a realidade. Pela primeira vez. Olhei pela janela da cozinha. A casa do Roberto e da Cristiane estava escura. Eles provavelmente estavam fazendo as malas ou tentando descobrir para onde fugir. Tanto faz. A partir de amanhã, eles seriam problema da justiça. Eu tinha problemas mais interessantes para resolver. Como gastar 4 milhões de reais sem ninguém para interferir nas minhas decisões. Como viver o resto da vida sem fingir ser menor do que realmente sou. Como descobrir quem é Maria das Graças quando ninguém espera nada dela além de existir? Era assustador. E pela primeira vez em décadas, estava ansiosa para descobrir. Janeiro de 2025. 3 anos e meio depois do meu renascimento. Você quer saber como termina uma história de vingança? Não termina. Ela apenas muda de forma. Estou aqui, sentada na varanda do meu apartamento de cobertura no bairro Lourdes, vendo o sol nascer sobre Belo Horizonte. 4 milhões de reais me deram o direito de escolher onde quero ver o mundo acordar todos os dias. Escolhi um lugar alto, bem alto, de onde posso ver toda a cidade, mas a cidade não pode me alcançar. A vingança que executei contra Cristiane e Roberto foi perfeita, matematicamente perfeita,
Eles perderam tudo: liberdade, dignidade, futuro. Cristiane pegou 3 anos de prisão por falsificação e tentativa de estelionato. Roberto pegou 5 anos por associação criminosa e pelo histórico no banco. Quando saíram da prisão, em 2024, tentaram recomeçar a vida em outra cidade. Mas eu tenho uma rede de contatos hoje que se estende por todo o estado de Minas Gerais. Onde quer que tentem se estabelecer, sempre aparece alguém que conhece a história da filha que tentou matar a própria mãe por herança. Eles estão vivos, tecnicamente livres, mas carregam nas costas o peso de todo mundo saber exatamente quem são. É uma prisão mais eficiente que cadeia. Sabe qual é a parte mais perturbadora de tudo isso? Eu durmo perfeitamente bem todas as noites. Durante 68 anos da minha vida, eu me preocupava com todo mundo. Se Cristiane estava bem, se Roberto estava satisfeito, se os vizinhos estavam precisando de alguma coisa, se a comida estava saborosa, se eu estava sendo boa mãe suficiente, agora me preocupo apenas comigo. E descobri que é uma preocupação muito mais simples de resolver. Comprei 3 apartamentos na região central de Belo Horizonte e alugo para estudantes universitários. Renda passiva de R$ 15.000 por mês, sem esforço. Apliquei 2 milhões em títulos do governo. Outros R$ 10.000 mensais sem mover um dedo. Sobram 2 milhões para viver como eu quiser até morrer. E pela primeira vez na vida, sei exatamente como quero viver. Sozinha, rica e temida. Temida. Essa palavra me surpreendeu quando percebi que era assim que me sentia. Durante décadas, fui subestimada por todo mundo. Agora, quando conto minha história, e eu conto para quem interessar ouvir, as pessoas me olham com uma mistura de admiração e medo. Medo de que uma velhinha aparentemente inofensiva possa ser mais perigosa que qualquer criminoso profissional. E estão certas em ter medo. Porque se uma filha de 45 anos pode trair uma mãe de 68, qualquer pessoa pode trair qualquer pessoa. E se eu fui capaz de destruir completamente 2 vidas em retaliação, qualquer vítima pode ser mais perigosa que qualquer agressor. É uma lição que tento ensinar para outras mulheres da minha idade. Criei um grupo informal que se reúne aqui toda quarta-feira. Mulheres Livres de Belo Horizonte. 15 senhoras entre 60 e 80 anos que descobriram, cada uma do seu jeito, que foram subestimadas a vida inteira. Dona Mercedes, 74 anos, descobriu que o filho estava desviando a pensão dela há 5 anos. Dona Carmen, 67 anos, flagrou o genro tentando convencê-la a assinar a casa em nome da filha por segurança. Dona Aparecida, 81 anos, descobriu que a neta estava retirando dinheiro da conta dela usando procuração falsa. Eu ajudo elas a se vingarem. Não com violência, com inteligência, com paciência. Com o mesmo método que usei, deixar os traidores se revelarem completamente, documentar tudo, depois destruir eles, usando suas próprias ações como arma. É um trabalho satisfatório. Muito mais satisfatório que fazer brigadeiro. Às vezes me pergunto se sou uma boa pessoa. A resposta é: não sei e não me importo. Durante 68 anos, tentei ser boa pessoa e quase morri nas mãos da minha própria filha. Agora tento ser pessoa eficiente, pessoa temida, pessoa que ninguém se atreve a subestimar. É um trabalho que me dá muito mais prazer que tentar agradar todo mundo. Ontem recebi uma ligação. Número que não conhecia. Alô? Dona Maria, é a Cristiane. Silêncio. Depois de 3 anos e meio, minha ex-filha tinha coragem de me ligar. O que você quer? Queria falar com a senhora. Estamos falando. Pessoalmente, por favor. Não. Mãe. Não me chama de mãe. Mães não tentam matar filhas. Filhas não tentam matar mães. Nós somos apenas 2 estranhas que se conheceram uma vez. Por favor, só 5 minutos. Para quê? Para pedir perdão. Ri. Não um riso alegre. Um riso que saiu de um lugar escuro dentro de mim. Cristiane, você quer perdão por quê? Porque se arrepende? Ou porque precisa de alguma coisa? Silêncio do outro lado. Imaginei. A resposta é não. Mãe, eu estou passando dificuldade. E eu estou pouco me lixando. Desliguei.
5 minutos depois, o telefone tocou de novo. Mesma pessoa. Não atendi. Tocou mais 15 vezes. Tirei o telefone do gancho. Sabe qual foi a sensação? Alívio. Alívio profundo de não ter que fingir compaixão por alguém que tentou me matar. É assim que me sinto hoje. Aliviada de não ter que ser boa. Aliviada de não ter que perdoar. Aliviada de não ter que fingir que amor de família é mais forte que instinto de sobrevivência. Porque descobri que não é. Então é isso. Essa é minha história. A história de como uma velhinha de 68 anos descobriu que tinha sido ingênua a vida inteira e decidiu parar de ser. A história de como alguém subestimou a pessoa errada e pagou com a vida inteira por isso. A história de como vingança pode ser mais satisfatória que perdão. E agora você está aí, ouvindo tudo isso, provavelmente se perguntando se eu sou heroína ou vilã nessa história. A resposta é: tanto faz. Durante décadas, tentei ser heroína da minha própria vida. Fui mãe dedicada, esposa fiel, vizinha prestativa, cristã praticante. Resultado, quase morri envenenada pela pessoa que mais amei no mundo. Agora sou a vilã da história de algumas pessoas. E sabe de uma coisa? Durmo muito melhor sendo temida que sendo amada. Porque amor pode ser fingido. Medo é sempre sincero. Se você está ouvindo essa história e pensando, nossa, que mulher terrível, talvez você seja do tipo de pessoa que nunca foi traída por quem mais confiava. Sorte a sua. Espero que continue assim. Mas se você está ouvindo essa história e pensando, entendo perfeitamente, cuidado. Porque talvez você também tenha descoberto que as pessoas que você ama são capazes de coisas muito piores do que você imagina. E talvez você também seja capaz de coisas muito piores do que elas imaginam. Quer um conselho? Pare de fingir ser menor do que você é para fazer os outros se sentirem confortáveis. Pare de esconder sua inteligência para não assustar ninguém. Pare de fingir que não percebe quando estão te usando. E, principalmente, pare de acreditar que ser boa pessoa significa aceitar ser tratada como lixo. Eu passei 68 anos fazendo isso. Quase me matou. Literalmente. Agora tenho 72 anos e pretendo viver pelo menos mais 20. 20 anos fazendo exatamente o que quero, com quem quero, quando quero. 20 anos sem me importar se estão gostando de mim. 20 anos sendo temida em vez de subestimada. 20 anos sendo livre de verdade. Se isso faz de mim uma pessoa ruim, que seja. Pessoas ruins vivem mais tempo que pessoas boas. É estatística. Você quer saber o que aconteceu depois que descobri que era milionária disfarçada de velhinha pobre? Descobri que dinheiro não compra amor, mas compra algo muito melhor: independência. Independência para escolher que tipo de pessoa eu quero ser. E eu escolhi ser o tipo de pessoa que ninguém se atreve a trair. Ontem encontrei com uma das vizinhas antigas no supermercado. Dona Lourdes, que morava na rua há 15 anos e sempre foi muito simpática comigo. Ai, Dona Graça, como a senhora está? Fazia tempo que não via. Estou bem, Lourdes, morando em apartamento agora. Soube da história da Cristiane. Que coisa horrível, né? Uma filha fazer isso com a própria mãe. É, mas foi melhor descobrir. A senhora não tem saudade dela? Pensei por uns segundos antes de responder. Lourdes, você tem saudade de dor de dente depois que tira o dente podre? Ela ficou sem graça. Dona Graça, mas é sua filha. Era. Agora é apenas uma pessoa que tentou me matar e está pagando as consequências. Mas perdão é coisa de Deus. E justiça também. Saí do supermercado sabendo que até o final do dia a conversa seria assunto na rua inteira. A Dona Graça está diferente. Ficou mais dura. Não é mais a mesma pessoa. Tem razão, não sou mais a mesma pessoa. A pessoa que eu era morreu numa terça-feira de março de 2021, quando descobriu que estava sendo assassinada aos poucos pela própria filha. A pessoa que eu sou nasceu naquele exato momento. E essa nova pessoa tem uma mensagem para você. Cuidado com quem você subestima. Cuidado com quem você trai. Cuidado com quem você considera fraco. Porque talvez essa pessoa seja apenas alguém que ainda não teve motivo suficiente para mostrar do que é capaz. Eu tive. E olha no que deu. Epílogo. 4 anos depois.
Hoje é 25 de dezembro de 2025, 4 anos exatos desde o dia da minha vingança. Estou passando o Natal sozinha no meu apartamento, comendo a mesma feijoada que sempre fiz, assistindo a mesma novela que sempre assisti. A diferença é que agora escolho estar sozinha. Não tenho família, tenho paz, não tenho filha, tenho dignidade, não tenho ninguém me visitando por obrigação. Tenho algumas pessoas que me visitam por respeito. E descobri que respeito é muito mais confortável que amor forçado. Às 15 horas, o telefone tocou. Pensei que fosse alguma das senhoras do grupo, mas era um número que não conhecia. Alô? Dona Maria, aqui é o Roberto, meu ex-genro, depois de 4 anos. O que você quer? Queria desejar um Feliz Natal para a senhora. Roberto, você ligou para a pessoa errada. Eu não tenho Natal feliz para quem tentou me matar. Dona Maria, a gente errou. Erraram? Vocês me envenenavam sistematicamente há 8 meses. Isso não é erro, é crime. A senhora não consegue perdoar? Conseguir eu consigo. Querer é que eu não quero. Por quê? Porque perdão é para quem se arrepende. Vocês se arrependem do que fizeram ou se arrependem de ter sido pegos? Silêncio. Imaginei. Tchau, Roberto. Dona Maria, espera. Não, e não liguem mais. Desliguei e tirei o telefone do gancho. Voltei para minha feijoada pensando: que bom que não perdoei. Porque perdão não teria me dado o que eu tenho hoje. A certeza absoluta de que fiz a escolha certa. A certeza de que algumas pessoas merecem exatamente o que conseguem com suas próprias ações. A certeza de que não devo nada a ninguém além de a mim mesma. E, principalmente, a certeza de que nunca mais na vida vou fingir ser menor do que sou para agradar alguém que não me merece. É véspera de 2026, ano que vou fazer 73 anos. Vou comemorar da mesma forma que comemorei todos os anos desde 2021, sozinha, rica e livre. E se você acha que é triste, talvez você nunca tenha descoberto o prazer de não dever satisfação para ninguém. Eu descobri. E é melhor que qualquer amor que eu já tive na vida. A verdadeira moral da história. Se você chegou até aqui esperando que eu dissesse que me arrependo, que perdoei, que o amor venceu, você não entendeu nada. A moral da minha história é simples. Não existem pessoas boas sendo traídas por pessoas más. Existem pessoas inteligentes sendo subestimadas por pessoas burras. Eu era inteligente fingindo ser ingênua. Eles eram burros achando que eram espertos. No final, cada um ficou com o que merecia. Eles ficaram com as consequências da burrice deles. Eu fiquei com os frutos da inteligência que sempre tive, mas que mantinha escondida. E sabe qual é a parte mais irônica de tudo? Se eles tivessem me tratado bem, hoje estariam ricos junto comigo. Mas foram pequenos demais para enxergar que a velhinha que fazia um doce poderia ser a pessoa mais rica da família. Foram gananciosos demais para perceber que já tinham acesso a tudo o que queriam. Só precisavam ser decentes. Foram burros demais para entender que confiança vale mais que herança. E agora estão pagando pelo resto da vida por 15 minutos de conversa ao telefone que eu escutei por acaso. Porque foi isso que destruiu eles, uma conversa de 15 minutos, onde eles revelaram que tipo de pessoa eram realmente. E eu revelei que tipo de pessoa eu podia ser quando necessário. A diferença entre nós é que eu ainda posso escolher ser boa pessoa quando quero. Eles nunca mais vão ter a opção de ser confiáveis. E essa é a vingança perfeita, não apenas destruir alguém, mas tirar para sempre a possibilidade dessa pessoa ser feliz de verdade. Porque como é que você confia em alguém sabendo que todo mundo sabe que você é capaz de trair a própria mãe? Como é que você dorme tranquilo sabendo que todo mundo te vê como o tipo de pessoa que envenena a idosa por dinheiro? Como é que você reconstrói uma vida quando sua reputação está destruída para sempre? Não reconstrói. Apenas sobrevive. E sobrevivência não é vida, é castigo. É isso que eles têm hoje. Castigo perpétuo disfarçado de liberdade. E eu tenho hoje o que sempre mereci. Liberdade real, sem disfarce nenhum. Fim da história, ou melhor, fim da história deles. A minha continua todos os dias.
cada vez melhor. Última mensagem. Se você algum dia descobrir que está sendo traído por quem mais ama, lembre-se de mim. Lembre-se de que vingança bem planejada é mais eficiente que raiva impulsiva. Lembre-se de que documentar tudo é mais poderoso que confiar na palavra de qualquer um. Lembre-se de que mostrar suas cartas cedo é burrice de amador. E, principalmente, lembre-se de que você provavelmente é mais forte, mais inteligente e mais capaz do que as pessoas à sua volta imaginam. Só está esperando o motivo certo para provar. Eu encontrei meu motivo numa terça-feira de março. Espero que você nunca precise encontrar o seu. Mas se precisar, agora você sabe como agir. Com inteligência, paciência e frieza cirúrgica. É assim que se destrói um inimigo de forma definitiva, dando a ele exatamente o que ele merece. Nem mais, nem menos. Só o que merece. E deixando que viva para sempre com as consequências das próprias escolhas.